Equações e inequações polinomiais do primeiro grau. Equações polinomiais de primeiro grau são expressões algébricas que possuem uma igualdade. Essas expressões são chamadas de algébricas porque possuem pelo menos uma incógnita, que é um número desconhecido representado por uma letra. Nós temos aí ax mais b igual a zero, em que a e b são constantes reais, ou seja, são valores numéricos, no caso aí ele está genérico, com a diferente de zero, porque se o a for zero, vai sobrar apenas um único valor, que será o de b, e x é a incógnita. Vamos analisar essa situação. A propaganda ao lado, por exemplo, foi veiculada em jornais e revistas durante uma promoção de venda de televisores. Note que a propaganda não explicita o valor de cada prestação, mas relacionando as informações é possível determiná-la. Olha aí, o que é que nós temos nessa propaganda? Adquira sua Smart TV LED de 40 polegadas. Apenas R$ 1.700, a prazo e sem juros. Entrada de R$ 140, mais 12 prestações mensais iguais. Ele não deu quanto é essas prestações, então vamos analisar e descobri-las. Subtraindo os 140, que é a entrada, pelos 1.700, que é o valor da televisão, obtemos o quê? 1.560. Então, que é a quantia em reais que deve ser dividida em 12 prestações iguais. Então, dividindo 1.560 por 12, nós obtemos 130. Então, o que é que vai ter? Nós vamos ter R$ 140 de entrada, mais 12 vezes de R$ 130. O que fizemos nesse exemplo foi determinar o valor desconhecido x na sentença matemática, que é o valor das parcelas. Se a entrada foi R$ 140, mais 12 vezes os valores da parcela que não conhecemos, chamamos de x, é igual a 1.700. Então, como é que eu faria isso? Ficaria 12x igual a 1.700. O 140 está positivo, ele vai passar negativo. Então, os 12x vai ser igual 1.700 menos 140, 1.560. Então, quem é esse x? O x ele vai ser 1.560. O 12 está multiplicando com x, então ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual 1.560 dividido para 12, 130. Por que que isso aqui é uma equação de primeiro grau? Porque nós temos dois valores reais, aqui, Aqui seria quem? O a, Porque ele está com incógnito x. Não tem problema, ele não está na mesma ordem na anterior, mas o b, que é a constante, é um valor numérico. Certo? E por que que ele é de primeiro grau? Porque nós temos um subentendido no x. Certo? Porque quando a gente for estudar com 2 no x elevado ao quadrado, já será a equação de segundo grau. Exercício resolvido. Determinar o número x tal que 5x menos 8 é igual a 2x mais 4. Olha aí, 5x menos 8 é igual a 2x mais 4. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar tudo que é incógnito e trazer para o primeiro membro. Ficou 5x. 2x está positivo no segundo membro, eu passo para o primeiro, negativo, igual. E tudo que é constante, para o segundo. Eu tinha o 4 positivo, o 8 está negativo, passa positivo. Então, como é que vai ficar isso? 5x menos 2x, 3x. 4 mais 8, 12. Então, x é igual a 12, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Logo, quem é o x? X é igual, 12 dividido para 3, 4. Olha como isso é verdadeiro. Como é que eu provo? Ele diz que o x é 4, certo? E essa igualdade é verdadeira. Então, 5 vezes x, que é 4, menos 8, é igual a 2 vezes o x, que é 4, mais o 4. Olha aqui como é que ele vai ficar. 5 vezes 4, 20. Menos o 8 é igual 2 vezes 4, 8, mais o 4.
20 menos 8, 12. 8 mais 4, 12. Olha aí como essa sentença é verdadeira. Segundo exemplo, durante uma greve, apenas uma parte do quadro de funcionários compareceu para trabalhar em um posto de atendimento. Se nesse dia cada um dos funcionários tivesse atendido 50 clientes, 30 teriam ficado sem atendimento. Sabendo que todos os clientes foram atendidos e cada funcionário fez 51 atendimentos, calcular o número de funcionários. Olha aqui, quem é que nós não temos? O número de funcionários. E esse número de funcionários é a nossa incógnita que vamos chamar de X. Então, ó, indicado por X, o número de funcionários que compareceram naquele dia temos. São o quê? 51 atendimentos, cada um atendeu 51. 51 atendimentos. Olha aqui. Multiplicado por X, que é igual a 50 atendimentos, multiplicado por X mais 30 clientes. Vamos lá, o porquê que eu fiz isso? Ó. Ele diz que nós tínhamos um número X de funcionários que fizeram 51 atendimentos. Então, cada funcionário foi 51 até 51 vezes X. Vai ser igual. Ele diz que foi atendido, se cada um dos funcionários tivesse atendido apenas 50 clientes, eu não chamei de X dos funcionários, então é 50 vezes X. Teria sobrado quanto? Sem atendimento, 30. Então, 50x mais 30. 51x, olha, eu peguei o 50x do segundo membro e trouxe para o primeiro. Ele estava positivo, tem que passar negativo, igual a 30. 51x menos 50x é igual a x, que é igual a 30. Então, concluímos, então, que nesse dia tinha 30 funcionários que compareceram ao posto. Vamos provar como isso é verdade? Então, basta fazer o quê? Ó? 51 vezes o x, que é 30. Vai ser igual a 50 vezes o x, que é 30, mais 30. Fernando, e as coisas estão aqui fora. 51 vezes 30 dá o quê? 1.500. Bora lá. 1.580. Olha aqui, 0 vezes 1, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 1.530, desculpa. 1.530. Que é igual. 50 vezes 30, 1.500. Mais 30. Logo, nós temos 1.530 igual 1.500 mais 30, 1.530. Olha aí. Quando eu tiver dúvida quanto à minha resposta, basta eu substituir o valor do x na equação e provar que a igualdade é ou não verdadeira. Conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Vamos lá. Dizemos que o resultado da resolução de uma equação faz parte de um determinado conjunto universo, quando podemos identificar a qual conjunto ele pertence. Pelo exercício resolvido anteriormente no exemplo 2, onde x é igual a 30, podemos dizer que x pertence ao conjunto dos números naturais, né? É só lembrar. Quem são o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, infinitamente. Exemplo 1. Resolva a questão 2x terço mais 2x é igual a 7x sobre 2 menos 1. Então, vamos provar essa equação. Vamos provar se ela pertence ao conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, ou se ela pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Ó, 2x terço mais 2x é igual a 7x meio menos 1. O que foi que a gente combinou desde o início? Tudo que é incógnita para o primeiro membro, tudo que é constante para o segundo. Então, nós só temos uma constante que é o menos 1. Então, vai ficar 2x terço mais 2x. O 7x meio positivo no segundo, trago para o primeiro negativo, igual a menos 1. O que é que a gente fez? Olha, eu tenho um subentendido. O MMC de 3, 1 e 2 é o primeiro passo. 3, 1 e 2. Bem, quando eu tenho o 3 e o 2, eu não preciso nem tirar o MMC, basta eu multiplicar 3 vezes 2, que vai dar 6. Voltando, ó. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 2, 4. 4x. 6 dividido para 1, 6. 6 vezes 2, 12x.
menos 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 7, 21x, que é igual a menos 1. Como é que nós vamos ficar aqui, ó? 4x mais 12x, 16x, menos 21x, que é igual a menos 1. O 6 estava dividindo, ó, passou aqui multiplicando. 16x menos 21x, sinais diferentes, conserve do maior modo e subtrai. 21x menos 16x, 5x, que é igual a menos por mais, menos 1 vezes 6, 6. X é igual a menos 6, o menos 5 estava multiplicando, passei dividindo. X é igual a menos por menos, mais 6 quintos. Ele é uma fração imprópria. Por quê? Porque o valor do numerador é maior do que o denominador e não pode ser dividido. Outro detalhe também, não tem como a gente reduzir. Não existe nenhum número que eu possa dividir o 6 e o 5 ao mesmo tempo. Ó, como 6 quintos pertence ao conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, então os racionais será o nosso universo, então o conjunto de solução, que é representado por S, é igual a 6 quintos. Então ele pertence a esse conjunto da letra A. Bem, mas esse resultado, esse conjunto de solução, pertence aos inteiros? Não. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, vamos lembrar, ele é infinito para a esquerda, com os números negativos, e infinito para a direita com os números positivos. Lembrando que a palavra inteiro quer dizer inteiro, né? Enquanto nos racionais nós temos números não inteiros, que são as frações decimais. Logo, quem é o conjunto de solução para o conjunto universo dos inteiros? É um conjunto vazio. Inequações polinomiais de primeiro grau. A equação que a gente estuda até agora é caracterizada por esse sinal aqui, ó, de igualdade. Já a inequação é caracterizada pelos sinais de maior ou menor, né? Maior ou igual e menor ou igual. Bem, mas quando é que eu sei que é maior ou menor? Gente, eu só preciso, depende para quem ele está virado. Ele vai estar sempre aberto para o número maior. Por exemplo, ó, 1 é menor do que 2. Então, esse aqui é menor que. Mas se eu colocasse assim, ó, 2 é maior do que 1. Então, basta lembrar, ele vai estar virado sempre para quem é o valor maior, certo? O que vai mudar é a minha fala. Exemplos. Dada a função de x igual a 2x menos 1, que é uma função de primeiro grau, se dissermos que f de x é igual a 3, então escreveremos assim. 2x menos 1 é igual a 3, ele não falou que era assim? É uma equação de primeiro grau, então calculando esse valor de x vai ficar 2x igual a 3, o 1 está negativo, passa positivo. 2x é igual, 3 mais 1, 4. X é igual a 4, o 2 estava multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 2. Então, esse x deverá valer 2 para que a igualdade seja verdadeira. Nem maior nem menor, tem que ser igual a 2. Olha como é verídico. 2 vezes x menos 1 é igual a 3, substituindo. 2 vezes 2 menos 1 é igual a 3. É aquilo que eu falei, basta eu provar. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. O que é que difere da inequação? Vamos analisar. Já o exemplo 2, ele diz que a função de x é igual a 2x menos 1. Mas se dissermos que essa função é maior do que 3, olha aí, se é igualdade, é equação. Se é o sinal de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, é inequação. Como é que nós vamos fazer isso? Ele diz que 2x menos 1 é maior do que 3, já é uma inequação. 2x é maior, né, do que 3. 1 está negativo, passa positivo. A regra permanece. 2x é maior. 3 mais 1, 4. Então, x é maior que 4. O 2 estava multiplicando, passa dividindo. Então, esse x vai ser maior do que 2. Ou seja, esse resultado diz que para que essa inequação seja verdadeira, o x deverá ser maior do que 2. Ou seja, poderá assumir qualquer valor, desde que ele seja maior do que 2. Porque se ele for igual a 3, ele será uma igualdade. E igualdade é equação. E aqui é inequação. Assim, a solução será, olha aqui, faltou um sinalzinho, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser maior do que 2. Para que essa função seja maior, o x tem que assumir valores maior do que 2. Ó. Então,
Se ele tem que ser maior, vamos dar logo que x seja igual a 3. Olha aí como a função vai ser maior do que 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 1 é maior do que 3. 2 vezes 3, 6, menos 1 é maior do que 3. 6 menos 1, 5. Maior do que 3. Olha aí como é verdadeiro. Qualquer valor que eu botar maior do que 2 será maior do que 3. Exemplo 3. Dada a função de x igual a 2 vezes x menos 1, se dissermos que f de x é maior ou igual a 4x menos 1, escreveremos. Então, vamos lá. Se a função de x é igual a 2x menos 1 e essa função é maior ou igual a 4x, ela vai ficar assim, ó. 2 vezes x menos 1 maior ou igual a 4x menos 1. Vamos resolver isso? Olha, tá bem aqui, ó. Então, primeiro vamos resolver o parênteses. 2 vezes x, 2x. Mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2. É maior ou igual a 4x menos 1. Unindo os termos semelhantes temos, ou seja, levar as incógnitas para o primeiro membro e as constantes para o segundo. Então, vai ficar o 2x, o 4x está positivo, vai passar negativo, igual a menos 1. O 2 está negativo no primeiro, vai passar positivo. Então, 2x menos 4x, sinais diferentes, conserve do maior módulo e subtrai. 4x menos 2x, menos 2x. Aliás, maior ou igual, menos 1 mais 2, sinais diferentes, conserve do maior módulo e subtrai. 2 menos 1, 1. Então, observe que nós temos bem aqui, né, essa situação, ó, ele está negativo. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que mudar esse sinal. E quando a gente muda o sinal, a gente tem que inverter também o sinal de maior ou igual. Como é que vai ficar agora? Olha aqui, eu vou pegar, multiplicar tudo isso por menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos por menos, mais 1 vezes 2, 2, ficou 2x. Estava maior ou igual a 1, agora vai ficar menor ou igual. Menos por menos, ou menos por mais, menos 1 vezes 1, 1. Por que que tem que mudar o sinal? Observe que aqui, ó, onde tinha o resultado era positivo e agora ele passou negativo. Se eu mudo esses sinais, eu vou virar também o sinal de maior que. Então, x é menor ou igual a menos 1, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é menor ou igual a menos 1, meio. Então, o x assumirá qualquer valor desde que seja igual ou menor que 1. Aliás, menor ou igual ou menor que menos 1, meio. Certo? Olha aí. Assim, a solução será x pertence aos reais, sendo x menor ou igual a menos 1 meio. Como é que eu provo isso? Vamos tentar provar? Vamos ver aqui se a gente consegue nesse espaçozinho. Eu tinha quem? 2x, ó, eu vou pegar já a segunda equação, essa daqui, ó. 2x menos 2, aliás, maior ou igual, aqui, ó, maior ou igual a 4x menos 1. Vamos colocar um número menor que 1 meio. Se eu tenho bem aqui na reta, eu tenho 0. Eu tenho 1 aqui. 1 meio, menos 1 meio, eu tenho menos 1 aqui. Menos 1 meio é aqui, ó. Então, ele quer que seja ainda menor. Então, eu vou colocar o x igual a menos 1, que é menor do que 1 meio. Então, para x igual a menos 1. Tem que ser menor. Aliás, ele também pode ser igual, ó. Então, eu vou colocar o menos 1 meio. Vamos lá. 2 vezes menos 1 meio, menos 2, vai ser menor ou igual a 4 vezes menos 1 meio, menos 1. Vamos ver o que é que vai dar. Mais por menos, menos, ó. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. Menos 2 vai ser maior ou igual. Mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 dividido para 2, 2. Menos 1. Sinais iguais conserva e soma. 1 mais 2, 3.
maior ou igual. Sinais iguais, conserva e soma. 2 mais 1, 3. Ele não disse que na inequação ele poderia ser maior ou igual? Nesse caso, deu igual. Menos 3 é igual a menos 3. E boa sorte nas atividades.